Nesse vídeo eu vou ranquear todos os uniformes das 22 equipes que Power Rangers já recebeu. Isso porque a franquia acabou de completar 30 anos e Cosmic Fury acabou de chegar para fechar um ciclo que tinha começado lá em 1993 com Mighty Morphin. E essa temporada vem com o objetivo de acabar de vez com esse molde que a gente já conhece das adaptações do Super Sentai. E a partir do ano que vem a Hasbro vai passar a focar em uma nova roupagem para a franquia, produzindo novos desenhos animados, séries criadas inteiramente do zero, além de novos filmes focados para um público mais jovem adulto, para fazer com que a franquia consiga andar com suas próprias pernas sem se basear nas adaptações dessa outra franquia. Então vem comigo porque eu tenho muito para falar sobre esses uniformes. Oi, eu sou o Raoni Soares, e além de vir para fechar esse ciclo, Cosmic Fury trouxe também personagens icônicos dessa franquia, como o Lord Zed e o Billy. Billy esse que já tinha aparecido no especial de 30 anos que foi lançado em abril pela Netflix nesse ano. E foram um total de 22 equipes que a franquia recebeu ao longo desses 30 anos, só que algumas delas acabaram recebendo repaginações em temporadas extras. Antes de começar esse ranking eu quero deixar bem claro que essa é apenas a minha opinião, então tá tudo bem se você discordar. Você pode, inclusive, deixar aí nos comentários quais são os seus uniformes favoritos. E aqui na minha tier list temos 5 categorias, que são ela amor fenomenal para aqueles uniformes que para mim são extremamente perfeitos e que eu não tiraria e não adicionaria absolutamente nada. Em seguida temos aqui o tá bonito, que são para aqueles uniformes que eu acho legal e até gosto, mas não ao ponto de serem os melhores. Logo embaixo temos o gosto, mas que eu acho que já é muito autoexplicativo e que eu acabaria mudando alguma coisa se pudesse. O nem lá nem cá serve para aquele meio termo que pende ali entre o feio e o aceitável. Mas agora nem o poder salva é para aqueles uniformes que para mim são os mais feios de todos e que nada, absolutamente nada salvaria esses uniformes. Então eu vou começar aqui com a recém-lançada Cosmic Fury, que inclusive foi o que me deu a ideia para fazer esse vídeo. Isso porque, para quem não sabe, embora ela seja uma continuação direta de Dino Fury, os uniformes foram criados exclusivamente para essa temporada. E sem muita enrola eu vou colocar ele logo aqui. Por quê? Muito antes de Cosmic Fury ter visto a luz do dia, foi anunciado que ela seria uma adaptação da 41ª temporada Super Sentai, o Shu Sentai Kyuranger, da qual inclusive eu gosto muito, porque eu acho os uniformes dessa temporada extremamente bonitos. Eu gosto muito da temática espacial dessa temporada, que fala muito sobre as constelações, além de mitologia greco-romana, que é muito interessante. Sem falar que essa temporada traz um total de 12 cores diferentes, o que seria muito legal de ter visto sido adaptado em Power Rangers, mesmo que Dino Charge tenha deixado a gente com o pé meio atrás quando se trata de uma equipe tão grande. Mesmo assim eu fiquei extremamente empolgado quando foi anunciado que essa temporada seria usada para Cosmic Fury. Só que agora, depois que a temporada foi lançada e a gente viu que tudo que foi usado dela foram os Zords, a minha expectativa foi lá para baixo. Embora essa temporada traga uma coisa bem legal, que é a primeira Ranger laranja oficial da franquia, eu achei esses uniformes bem feios. A começar que os capacetes continuam exatamente os mesmos de antes, só que sem aquele brilho que tinha em Dino Fury. E as únicas coisas que eles mudaram foram os uniformes, que acabou ganhando uma tonalidade mais fosca. E pra mim eles parecem muito que foram feitos de EVA. E inclusive os uniformes masculinos acabaram ganhando um preenchimento no peitoral que ficou bem esquisito. Isso deixou eles com um aspecto meio quadrado, nada natural. Então eu torço muito para que a Hasbro, a partir de agora, quando forem lançar as próximas temporadas, já que eles vão fazer tudo inteiramente do zero, eles optem por um uniforme bem diferente desses. Vou tirar logo esse elefante da sala e falar de Mighty Morphin. Eu gosto muito desses uniformes, só que embora muita gente tenha uma memória nostálgica com relação a essa temporada, eu não tenho muito isso. Provavelmente você não sabe, mas eu nasci no mesmo ano em que Power Ranger foi lançado, então não acompanhei esse hype inicial da franquia. Só que não tem como não dizer que esses uniformes são extremamente icônicos, então por isso não tem outro lugar para deixar eles senão humor fenomenal. Eu acho que tudo nesses uniformes é uma junção perfeita. Eu gosto do fato do visor do capacete ser a boca dos dinossauros. Gosto dos triângulos no peito dos uniformes, das luvas e das botas. E como a gente vai ver mais aqui pra frente, eu gosto muito mais dos uniformes dos Rangers quando eles são mais na cor primária do que em outra cor complementar, que toma mais o uniforme do que a própria cor principal dos Rangers. Eu não sei se ficou claro, mas é isso aí. E como eu já falei esse negócio da cor primária, eu vou falar sobre um uniforme que traz exatamente isso, que é aqui o de Mega Force. Eu já vou dizer aqui que muitas das temporadas atuais de Power Rangers eu não
não cheguei a acompanhar do começo ao fim, porque muitas delas não me cativou ao ponto de querer acompanhar o desenvolvimento daqueles personagens e daquela equipe. E Megaforce é uma delas. Eu acho que os capacetes deles são muito bonitos, porque eles trazem uma coisa que eu gosto muito na maioria dos capacetes, que são o fato deles terem boca. Sem falar que os complementos nele eu acho muito legal, como esses desenhos nas laterais e o símbolo dourado na testa. Só que esses uniformes entram na questão de que ele tem mais uma cor secundária do que a própria cor primária do Ranger, sendo que a gente vê mais branco do que vermelho, preto, rosa, amarelo e azul nos uniformes. E por conta disso eu vou deixar ele aqui no gosto, mas se pudesse eu diminuiria mais essas cores brancas e deixaria mais a cor primária em destaque. E já que eu comecei falando de Cosmic Fury, nada mais justo do que falar logo sobre o seu antecessor. Eu também não sou muito fã desses uniformes e confesso que ainda não assisti essa temporada até o final. E embora já dando aqui um spoiler do que tá por vir, eu goste muito de alguns uniformes que tenham um lado do corpo de outra cor, esse aqui já não me cativa tanto assim. Eu não gosto desse zigue-zague no meio do peito deles, e eu acabei esquecendo de falar isso quando comentei de Cosmic Fury, mas eu gosto muito desses capacetes. E uma coisa muito legal que essa temporada trouxe foi a Izzy, a primeira Ranger Verde oficial da franquia. Embora a gente já tenha visto a Rita Repulsa como Ranger Verde antes lá no filme de 2017, a gente pode dizer que a Izzy é a primeira Ranger Verde porque a história do filme acaba não sendo canônica. Então eu fico muito na dúvida de onde pôr ele, porque ao mesmo tempo que eu gosto do capacete, essa parte cinza nos uniformes pra mim estraga totalmente o seu visual. Vou deixar ele aqui nem lá nem cá, porque o fato de eu gostar do capacete não é motivo suficiente pra deixar ele mais acima nesse ranking. Então agora a gente pode falar sobre uma temporada que eu gosto muito, mas que vejo muita gente reclamando sobre ela, que é aqui a temporada de Zell. As pessoas sempre falam que ela é uma temporada muito sem graça, mas pra mim é uma das melhores pelo fato de que foi a primeira que eu consegui assistir do começo ao fim. Sem falar que, caso você não saiba, Zell é a temporada que tem o maior número de episódios de toda a franquia. Pode me criticar se quiser, mas essa equipe é uma das minhas favoritas. Eu acho os uniformes bem legais e as cores ficam bem brilhantes e destacadas na tela quando a gente está assistindo os episódios. E aqui é um caso onde os uniformes acabam trazendo cores extras sem se tornarem tão exagerados, tomando apenas parte dos ombros e do tronco dos uniformes. Sem falar que eu acho essas runas douradas desenhadas no uniforme muito bonitas. Os capacetes pra mim é um caso à parte, porque pela primeira vez que vi eles, eu confesso que tive uma sensação de estranheza pelo fato de que eles não têm muitos destaques. E eles também têm boca, só que o fato delas serem da mesma cor do capacete quase não dá pra gente notar se a câmera não estiver perto do personagem nas cenas de luta. Só que como eu acho esses uniformes muito bonitos, não tem outro lugar pra me pôr eles, senão não tá bonito. Aqui agora a gente pode ir pra uma temporada que também é bem recente e que eu tenho muita coisa pra dizer sobre esses uniformes. A temporada de Beast Morphings é outra que eu não consegui chegar até o final, e aqui eu também não vou fazer muito suspense não, porque eu acho esses uniformes extremamente feios. Esses Rangers pra mim parece que estão sempre prontos pra cair de moto e se ralar. Ah, cair de moto e se ralar? Isso porque esses uniformes têm uma textura de lona que pra mim parece que eles estão usando aquelas roupas de motoqueiro pra proteger da chuva. Sem falar que os uniformes deles trazem uns detalhes pretos nos ombros que fazem parecer que eles estão sempre com uma mochila. E outra coisa que faz parecer questão de jaqueta é que na parte da frente tem um efeito que parece que os uniformes têm zíper. Pra quebrar ainda tem um cinto por cima. Porque pelo menos pra mim o cinto serve pra dar uma quebra e não fazer parecer que eles estão usando um macacão. O que acontece com uma equipe específica que eu vou falar logo mais, então vocês vão entender o que eu tô falando. Sabe aqueles Juliettes coloridos que parece uma mancha de óleo na água? Pra mim, esses capacetes parece que estão sempre usando um desses. E aqui de novo a gente tem um exemplo daqueles uniformes em que a cor primária do Ranger não fica localizada em todo o uniforme, mas sim em uma parte específica. E a contraparte dele que é too much, e o próximo uniforme eu posso dizer que é simples demais. Servindo mais como uma transição entre Mighty Morphin e Zell, eu acho que a gente pode concordar que ele Ranger é uma temporada que não marcou nem um pouco. Ele Ranger não tem absolutamente nada que deixe esses uniformes marcantes. Os capacetes têm só um retângulo dourado que se assemelha a uma bandana ninja, e só. E no peito tem um símbolo de raio e alguns detalhes em preto, branco e dourado que mais parece uma gola de camisa qualquer. Mas se for para trazer uma coisa legal sobre essa temporada é que ela trouxe a primeira mulher sendo a líder de um grupo. Mas fora isso, essa temporada se torna tão esquecível que eu particularmente nunca vi ela sendo transmitida na TV aberta. E olha que Power Rangers já passou por diversos canais. Só que ao mesmo tempo eu não posso dizer
dizer que esses uniformes são totalmente feios, mas também não são bonitos ao ponto de ficar mais acima, então vou deixar eles aqui, não nem lá nem cá. A temporada que eu vou falar agora já recebeu um vídeo inteiro sobre ela aqui no canal. Então se você não assistiu, depois que terminar esse vídeo, corre lá pra assistir. O resgate é uma questão muito delicada, porque apesar dessa temporada ser muito boa, esses uniformes acabam me causando uma certa sensação de estranheza. A começar pelos detalhes no torso dos uniformes, que pra mim não conversam absolutamente nada com o resto. Eu não sei você, mas toda vez que eu olho pra esses uniformes, eu penso logo em catavetos. E por fim, temos os capacetes, com essas formas feias nos visores e essa faixa branca que também não melhoram em nada no visual. A temporada até pode ser muito boa, mas infelizmente esses uniformes absolutamente não são. E mesmo que eu ache que Cosmic Fury e Beast Morph são bem piores, não tem como não colocar eles aqui. Então agora a gente pode falar de Power Rangers no espaço, que pra mim é uma temporada que acertou em absolutamente tudo, principalmente na saída do Justin da equipe. Eu não sei vocês, mas é só eu pensar nessa temporada eu já consigo até ouvir o som dos morfadores sendo ativados. Eu acho que ela conversa muito bem com a temática, eu gosto muito desse visor na testa deles que volta e meia aparece as suas armas. Então pra mim, sem muita delonga, Power Rangers do espaço vai ficar em fenomenal. E aqui a gente segue pra outra temporada em que as pessoas reclamam muito também, que é a Operação Ultraveloz. E embora eu goste muito dos capacetes dessa equipe, eu acho que os uniformes deles acabam caindo na mesma questão do Mega Force, onde o branco acaba tendo quase tão mais espaço do que a cor primária dos uniformes, e é isso. E aqui a gente chega nessa questão que eu falei dos cintos, porque aqui Fúria da Selva cai exatamente nesse lugar. Essa é a única equipe de todas que não tem cinto nos seus uniformes, e isso pra mim é um ponto muito negativo, porque isso faz parecer pra mim que eles estão usando aqueles macacões de pular de paraquedas. Sem falar que eu acho o capacete deles simplesmente horríveis. Não gosto dos detalhes na cabeça, que faz parecer que eles são cabeçudos. E também as botas deles têm uns detalhes que faz parecer que eles estão sempre usando aquelas caneleiras de 1 kg. E esses são os uniformes que eu acho mais feios de absolutamente todas as equipes de Power Rangers. Por isso ele vem pra cá com muito gosto. RPM também é outra temporada em que eu não acompanhei tão a fundo, porque essa equipe também não me cativou muito. E aqui é um caso completamente diferente do de Cosmic Fury, porque os uniformes são foscos e mesmo assim não parece ser feito de EVA. Gosto dessas faixas que se conectam no cinto deles, dos detalhes nas botas e na luva que imitam pneu, fora que os capacetes deles também são extremamente bonitos e ainda tem uns detalhes de roda nas laterais. E de todos, o uniforme que eu mais gosto nessa equipe é o do preto. Gosto muito dos detalhes que parecem orelhas no topo da cabeça, só que pra mim eles não são perfeitos, porque esses números no peito dos uniformes acabam estragando eles. Só que eu entendo que essa acaba sendo uma adição pra não deixar aquela parte muito lisa, então pra mim ele vai ficar no tá bonito. Agora eu quero falar sobre duas temporadas em que uma única equipe acabou ganhando uniformes repaginados em cada uma delas. Eu até acho legal esses uniformes de samurai, só que o que eu não gosto muito neles é esses símbolos no capacete. Sem falar que ele também acaba entrando naquela questão do Operação Ultraveloz e Mega Force que eu já falei. E uma coisa que eu gosto nesses uniformes é que a parte de cima deles parece propositalmente um kimono. Só que levando em consideração todo o resto que eu já falei, eu vou deixar ele aqui, nem lá nem cá. E em contraparte temos aí os uniformes dos Super Samurais, que eu acabo gostando mais. Porque esses upgrades que eles acabaram recebendo na parte de cima faz parecer que eles estão realmente com um colete. E também gosto que o capacete deles agora tem essa parte metálica na boca que o outro não tinha. Só que ainda assim pra mim ele vai ficar no gosto mais, porque a parte de baixo ainda continua sendo diferente da parte de cima. Vou falar agora sobre outra temporada que as pessoas gostam muito e que também já tem vídeo aqui no canal. Nem tenho muito o que falar sobre Dino Trovão, eu gosto muito desses uniformes. Gosto da imagem da pata de dinossauro no peito deles e também desses triângulos brancos nas laterais dos uniformes. Os capacetes são extremamente bonitos e assim como aconteceu com o RPM, aqui o preto também é o meu favorito. E se eu tenho alguma coisa pra reclamar sobre essa temporada é o fato de que eu não gosto de jeito nenhum do uniforme daquele Ranger branco. Só que mesmo assim pra mim ele ainda vale ficar em fenomenal. Agora indo completamente contra o conselho de Edna Modes, nada de cá. Força Mística tem um uniforme que eu gosto muito. Gosto dos detalhes nos uniformes, nos capacetes. A verdade é que eu gosto de absolutamente tudo nesses uniformes, então pra mim ele vai ficar aqui em fenomenal. E sem muito rodeios, Dino Charge, assim como o RPM, é outra temporada que eu não assisti do começo ao fim, mas que eu gosto muito dos uniformes. Eu gosto da faixa que eles trazem no peito e do efeito de escamas que tem nas mangas dos uniformes. E
Dino Fury e Dino Charge são as duas únicas equipes que não trazem um Ranger amarelo. E eu vou confessar que isso pra mim é um ponto negativo, porque em sua maioria os meus uniformes favoritos são os amarelos. E sem muito mais pra falar, pra mim Dino Charge tá bonito. E eu gosto muito do upgrade que os uniformes acabaram recebendo em Dino Supercharge. Mesmo assim eu também vou deixar eles aqui no tá bonito. E temos aqui o Super Mega Force, que eu acabei esquecendo de comentar em sequência do Mega Force. E que pra mim esses uniformes são muito melhores que o primeiro. Acho muito interessante essa temática de pirata, mas eu confesso que essa temporada pra mim também não rolou. E pra mim esses capacetes são muito bonitos, só que aqui ele também entra na questão que eu já bati tanto na tecla nesse vídeo. Então ele vai ficar no gosto mais. Ninja Steel pra mim é outra temporada que não marcou, e embora esse visual faça total sentido com a temática da temporada, eu não gosto nem um pouco desses capacetes. Só que pra mim ela não é tão feia ao ponto de ficar ali no nem o poder salva, então vou deixar ela aqui no nem lá nem cá. Assim como o Super Ninja Steel, que até recebeu um upgrade legal, mas não ao ponto de me fazer gostar extremamente dos uniformes. Embora essa temporada traga um dos personagens que eu menos gosto dessa franquia, Turbo é uma das temporadas que eu mais gosto e que mais me causa nostalgia. Eu acho os capacetes simplesmente incríveis e todos os outros detalhes eu gosto pra caramba. Por conta disso não tem como não colocar ela aqui em Morfenomenal. Agora tá ficando mais difícil porque todos os 5 uniformes que sobraram aqui eu gosto muito. Então eu vou falar sobre Tempestade Ninja, que é uma das minhas temporadas favoritas. A primeira temporada trazer uma equipe principal só com 3 integrantes, não tem como a gente não dizer que essa temporada acertou em tudo. Só que se tem uma coisa que pra mim acaba estragando esses uniformes, são as imagens estampadas nos peitos. E eu acho que essas imagens poderiam ter ficado muito mais interessantes, se talvez elas tivessem sido feitas no mesmo material dourado que foi utilizado para fazer, por exemplo, os dos Rangers extras. Mas fora isso, eu gosto principalmente desses detalhes dourados nos capacetes e das mangas dos uniformes. Pra mim, os uniformes de Tempestade Ninja são extremamente bonitos, então ele vai ficar aqui no tá bonito. Antes de continuar, eu quero pedir pra você não esquecer de deixar o seu like, porque isso é de extrema importância pro meu canal. Porque isso faz com que o YouTube veja que o meu conteúdo é interessante e acabe mandando ele pra outras pessoas que possam gostar também desse tipo de conteúdo. Galáxia Perdida pra mim tem um uniforme extremamente bonito. Gosto do detalhe preto na roupa, dos capacetes que são impecáveis, das luvas e do cinto. E de todos, esse daqui é um dos casos em que eu falei em que a amarela é a minha favorita. Aqui não existe nem outra possibilidade possível senão Morfenomenal. Sem sombra de dúvida, a Força do Tempo tem um dos capacetes mais legais de todos. Os uniformes também não ficam atrás com as mesmas formas no peito que tem no capacete. Então é claro que eu vou colocar ele aqui no Morfenomenal. Não tem como. SPD também é outra temporada que eu gosto pra caramba, tanto que eu já assisti a temporada inteira mais de uma vez. Gosto da história, gosto da equipe e também gosto muito dos uniformes. Acho os visores dos capacetes simplesmente incríveis. E eu confesso que quando vi esses uniformes pelas primeiras vezes, levei algum tempo pra compreender que aquelas formas no peito deles eram números. E foi muito interessante como isso acabou representando na temporada a patente de cada um deles. E talvez muita gente não concorde comigo, mas eu vou colocar esses uniformes aqui em Morfenomenal. E sobrou aqui ela, uma das temporadas mais amadas por todos os fãs de Power Rangers. Eu confesso que essa é outra temporada que eu acabei não assistindo muito pelo simples fato de que achava o Ranger Vermelho completamente irritante. Só que isso não tem como afetar o fato de que esses uniformes são morfenomenais. E eu não brinco quando digo que esses são os meus uniformes favoritos de absolutamente todas as equipes. Acho o visual da Ranger Branca simplesmente incrível, sem falar o da amarela, que também é um dos meus favoritos, mas só que pra mim nenhum acaba sendo mais bonito do que o do Ranger Preto. Acho que aquele chifre do bisão no capacete dele fica muito legal, mas não tem como, eu gosto de absolutamente todos. Gosto muito desses detalhes nos uniformes, de novo classificando eles por números, só que dessa vez em formas de faixas. Inclusive era por isso que no começo do primeiro episódio, na ausência do Ranger Vermelho, quem era líder era a Ranger Amarela, porque carregando 4 faixas no seu uniforme, ela era a patente mais alta fora o vermelho. Você já tinha reparado nisso? Então assim a gente termina o nosso ranking com 9 uniformes sendo morfenomenais, 5 bonitos, 4 no gosto mas, 5 no nem lá nem cá e 4 sendo os piores que nem o poder salva. Acho que nesse ponto muita gente já deve estar me odiando por esse ranking, mas eu reforço que essa é apenas a minha opinião. E tudo bem se você não concordar comigo. Isso dá a você inclusive um bom motivo para comentar os seus 3 uniformes favoritos de toda a franquia. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixe alguma sugestão também de
outro ranking que eu posso estar fazendo. Caso você ainda não tenha assistido, eu vou deixar aqui na tela uma playlist com todos os vídeos sobre Power Rangers que eu tenho aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nós nos vemos na próxima. Tchau!